Bom dia, Igreja. Hoje gostava de partilhar convosco um salmo que me diz muito ao dia de hoje, em que vamos celebrar ao Senhor. E no decorrer da minha semana, que foi difícil, gostava de partilhar convosco aquilo que hoje sinto, porque Deus tem feito maravilhas ao longo dos dias e a confiança que mantemos nele permite-nos, ao domingo, celebrar e viver com paz e com tranquilidade. É o Salmo 146 que eu gostava de partilhar convosco hoje. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes nem filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. E é isto que eu tenho para partilhar convosco, que por mais dificuldades, por maior que seja a aflição, por pior que seja a situação, Deus é Deus. E Ele vai sempre estar aqui presente connosco. Basta louvá-lo e agradecer-lhe. Um bom domingo. Olá, Igreja. Uma vez mais acabamos de fazer aqui uma gravação que irá passar no YouTube aos domingos, como tem sido até aqui. E é a partir deste espaço que nós aguardamos também o nosso regresso, que esperamos que seja breve e que traga muita alegria quando nós, uma vez mais, nos juntarmos nesta nossa casa para louvar a Deus. No entanto, até lá, todos os dias às 21 horas, nós temos tempo de oração, à qual convidamos todos a juntar-se no Zoom. E também, à sexta-feira, às 21 horas, temos estudo bíblico. E neste estudo bíblico, já sabem, podem convidar amigos, podem convidar pessoas a assistir. Não é só para nós, é aberto a toda a gente. 21 horas, às sextas-feiras, no Zoom, estamos juntos para nós podermos aprender mais da Bíblia Sagrada. Estão convidados? Convidem amigos e nós vamos nos encontrando por aqui até ao dia que nos vamos juntar de novo aqui para louvar a Deus. Até lá, que Deus abençoe e continuamos a caminhar juntos. Obrigado, Deus abençoe. Se entregou, rude cruz suportou, mas ele venceu a morte. Nada o pôde deter de resgatar o meu ser. Ele mudou a minha sorte. Eu sempre louvarei cantando. Eu sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz da escuridão. Traz esperança ao que crê. Tudo conhece, tudo vê. Do mundo ele é salvo.
para sempre louvarei, dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, para sempre lhe darei louvor. Bom dia, igreja. Mais um domingo estamos juntos para celebrar a Deus e depois deste tempo magnífico de louvor, é tempo de vos trazer a palavra de Deus. Nós temos estado a refletir e tem sido durante estes dias sobre aqueles encontros que Jesus teve com os seus discípulos e como foram marcantes para a igreja inicial, como foram importantíssimos para que a igreja soubesse tudo aquilo que teria de desempenhar e fazer e realizar na sua nova tarefa de evangelizar o mundo. E há um dos encontros que é muito interessante, que tem a ver com aquilo que nós chamamos a nova pesca milagrosa e a nova refeição. No Evangelho de João, capítulo 21, Jesus volta a encontrar os seus discípulos, agora encontra-os de uma forma que, em princípio, não seria expectável. É importante perceber que os seus discípulos, depois da ressurreição, de ouvirem as notícias, tiveram dificuldade em crer e, por causa disso, eles, em alguns momentos, ficaram sem saber o que fazer. E aqui no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 a 3, diz-nos o seguinte: depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos nas margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros dos seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. E eles disseram: vamos nós também contigo. E saíram e subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam. A primeira coisa que nós encontramos e que é importante perceber é que quando algumas vezes numa situação que nós esperamos algo não acontece, nós temos que aprender a gerir essa expectativa gorada ou essa decepção por algo que gostaríamos que surgisse e não está a acontecer. E esta é a primeira coisa que Jesus tem que lidar com os seus discípulos. Pedro, como sempre, aquele que toma a iniciativa, o que é que ele fez? Olhou para a situação, para os seus amigos, para aqueles que o tinham acompanhado durante estes últimos anos e olhando para tudo o que estava à volta, ele ficou incomodado com estar parado e disse: vamos pescar, vamos sair daqui, vamos fazer aquilo que nós sabemos. Lembramos-nos que Jesus tinha dito a Pedro, quando o chamou, assim como aos outros discípulos: eu farei de vós pescadores de homens. E naquilo que eles estavam agora a fazer era voltar à sua profissão antiga, voltar outra vez ao registro antigo, ou, em termos bíblicos, voltar ao Egito. E é importante nós percebermos que nenhuma igreja, nenhum cristão triunfará de alguma forma se nós estivermos sempre em dados momentos da nossa vida, principalmente quando as coisas não estão a correr bem, nós estivemos sempre a lidar com este desejo, com esta vontade de voltar atrás, largar da mão aquilo que nós nos propusemos a fazer, aquilo para o qual fomos chamados e voltar outra vez atrás às atividades antigas. E é interessante rever, ou interessante poder constatar que este foi o primeiro sentimento quando eles não perceberam que a ressurreição de Jesus iria mudar para sempre, não só as suas vidas, como a história da humanidade. Se nós sairmos do propósito divino, o mais certo é acontecer aquilo que aconteceu nesta noite.
E o que é que aconteceu naquela noite? Eles voltaram à sua atividade interior, voltaram a pescar de novo e o resultado foi uma pesca totalmente infértil. Tempo perdido, uma noite gasta, uma noite sem resultados. E, meus irmãos, que cada um de nós perceba que quando Deus nos chama para alguma coisa, o nosso dever, a nossa motivação é fazer tudo o que está ao nosso alcance para nos mantermos no caminho. Porque se continuarmos a ser pessoas inconstantes, como diz a carta a Tiago, que todo aquele que é inconstante jamais receberá do Senhor o que quer que seja. Se nós continuarmos a ser essas pessoas inconstantes e andarmos sempre no vai e vem, no vamos, mas depois voltamos atrás, nós jamais alcançaremos alguma coisa. Claro, o nosso Deus, porque trabalha com pessoas que de alguma forma precisam de motivação extra, precisam de reencontrar-se no meio do caminho em situações de alguma indecisão, Deus é um Deus de novas oportunidades. Continuando a ler esta passagem bíblica, agora do versículo 4 ao versículo 6 do capítulo 21 do Evangelho de João, diz o seguinte: já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então lhes disse: jovens. E esta expressão aqui, jovens, ou nós podíamos traduzir assim, rapaziada, é a palavra grega paidia, daquilo que nós olhamos para a expressão que mais ou menos nos leva outra vez de novo à infância. Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixe. Sabe, a imaturidade na vida cristã, a imaturidade na espiritualidade cristã é a causa da dificuldade em lidar com as nossas decepções. A vida é composta delas. Ninguém pode imaginar que nós iremos viver nós iremos passar por esta terra, iremos viver uma vida cheia de realizações, tudo a correr sempre bem, tudo a funcionar bem. É esse o erro que muitas vezes hoje, neste mercado que nós temos, neste sistema de mercado, é que eles querem nos fazer crer que nós, todos os dias, podemos alcançar novos objetivos, melhores resultados, podemos continuar sempre a ir mais longe. Quando, na verdade, a vida é composta também de seções. Há avanços e há recuos. E é nos tempos de recuo que nós precisamos de perceber que Deus nos dá novas oportunidades. A vida é composta destes crescimento e algumas vezes também estagnações, momentos de espera, momentos que é preciso saber lidar com eles. É preciso desenvolvimento espiritual e traquejo para prosseguir no propósito de Deus, para o qual fomos chamados, mesmo quando passamos por algumas situações de desânimo, desencorajamento ou situações de decepção que nós não vemos logo os resultados. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 28, ele diz assim: e nós sabemos. É importante que nós saibamos, todos nós saibamos, que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu desígnio. As novas oportunidades surgem precisamente quando nós algumas vezes perdemos a noção de que fomos chamados para alguma coisa que vai acontecer, mas para isso nós precisamos de não nos deixar vencer pela decepção, pelo desânimo, pelo desencorajamento, quando as coisas não estão a funcionar. A promessa de pescas milagrosas, tal como Jesus realizou na primeira chamada e agora acabou de realizar nesta segunda pesca milagrosa, nesta segunda chamada, não são para encher o nosso ego, ou demonstrar que nós temos muita performance, mas para entrarmos no propósito mais elevado que nós podemos ter na vida. Ou seja, nós percebermos que estamos aqui para levar o melhor de Deus à humanidade inteira.
Por isso, quando Deus nos dá uma nova oportunidade, não é para encher o nosso ego, não é para nós nos sentirmos bem, é para nós encarrilharmos de novo no propósito para o qual fomos chamados. Continuando a ler, é importante perceber que a nova etapa é que nós saibamos reconhecer que depois de nós termos aquele período de seção, depois da nova oportunidade nos ser dada, nós temos que entender que o mais importante na vida, aquilo que nos mantém no propósito e no caminho a seguir, é nós reconhecermos em tudo o senhorio de Cristo. Cristo é Senhor, Ele reina e a nossa vida está debaixo da sua direção. Se assim for, nós sempre seremos capazes de triunfar. Vamos ler outra vez neste capítulo 21 e diz: E aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, não é uma distância muito longa, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. As diferentes reações destes 3 discípulos que conhecem que Jesus é o Cristo mostram claramente como é importante que, independentemente das formas ou de como nós lidamos, que nós todos, em todos os momentos, nas mais variadas situações que enfrentamos, nós reconheçamos o senhorio de Cristo. Reparem bem e vejamos também que a mão de Deus está em cada detalhe da nossa vida. Reparem bem, João tem um discernimento, é o Senhor. À distância ele viu, aquele é o Senhor, afinal ele está vivo, ele ressuscitou. Pedro tem outra reação, estava nu porque naquela atividade era habitual esta forma de eles poderem estar mais à vontade para trabalharem na pesca, mesmo tendo uma pesca sem qualquer resultado nesta noite. Pedro veste-se e atira-se ao mar para ir ter com Jesus. Quer chegar mais rápido do que os outros, mas ainda há os outros discípulos que estão no barco e têm esta forma de, eles querem chegar até Jesus, mas não querem perder a pesca. Ou seja, nós temos aqui 3 detalhes importantes: discernimento, iniciativa e também pragmatismo. Seja de que forma for, através do discernimento, através da iniciativa ou através do pragmatismo, em qualquer uma das formas, nós devemos sempre reconhecer que Cristo é o Senhor. Todos eles, todos os discípulos, João, Pedro e os outros 5 discípulos que estavam no barco, vieram ter com Jesus, mas cada um da sua forma. Ou seja, é importante perceber isto: Jesus é Senhor da nossa vida. Cada um de nós deve reconhecer isso e deve ter isso como claro na sua caminhada, na sua forma de estar na vida. Seja por discernimento, uma compreensão que tem a ver com contemplação, compreensão mais interior, mais racional. Seja por iniciativa. Pedro é daqueles que ele reconhece que Jesus é Senhor, então vamos fazer alguma coisa. Seja de uma forma pragmática. Eu reconheço que Jesus é Senhor, mas eu também tenho que cuidar das minhas coisas. Seja de que forma for, o importante é que nós reconheçamos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Quando assim é, nós mantemos-nos no propósito. E vamos para o 4º ponto. E aqui este 4º ponto é um ponto que eu aprecio bastante. Eu chamo este ponto a provisão de Deus com a nossa colaboração. Provisão com colaboração. E do versículo 9 ao versículo 8 está escrito neste capítulo 21. Diz: E quando saltaram em terra, quando chegaram à terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E disse-lhes Jesus: Trazei-me alguns dos peixes que vós apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. E esta é a demonstração de como o céu
está a colaborar com a terra e a terra deve colaborar com o céu no desenvolvimento, no progresso, não só da nossa vida individual, mas também de todo o plano de Deus e do propósito de Deus para a humanidade. Deus está a colaborar connosco em tudo a partir do céu. Toda a simbologia que está aqui presente, e a simbologia é a terra, que simboliza Israel, ou a área onde Deus reinava, o mar, que é um símbolo na Bíblia do mundo gentílico, a rede, que é o símbolo do reino de Deus, e os peixes, que simboliza toda a humanidade. Deus provê coisas. As brasas acesas com peixe e pão, quando eles chegaram à terra, estavam lá. Eles não fizeram nada para aquilo acontecer. Deus provê muita coisa na nossa vida. Há situações em que Deus prepara, Deus cuida de ter à nossa mercê algumas brasas, algum pão, algum peixe, sem nós fazermos nada. Mas não é só assim. Deus provê as coisas, mas também espera que nós façamos alguma coisa. Por isso Jesus pede, tragam alguns dos peixes que vocês apanharam, tragam para aqui. Ou seja, é nesta cumplicidade que o reino de Deus avança. O céu faz a sua parte, a terra também cumpre a sua parte. E agora, deixem-me só refletir ligeiramente sobre este aspecto que algumas vezes nós deixamos ou passamos de uma forma muito rápida sem entender. 153 peixes. Porquê 153 peixes? Na Bíblia, normalmente a numerologia tem significado. Na Bíblia, normalmente, quando há um número fixo, um número claro, quer transmitir algum significado ou alguma mensagem para além de apenas dizer que eram muitos peixes. O relato bíblico aqui podia dizer, e eles apanharam muitos peixes, ou podiam dizer, apanhou mais de 150 peixes, mas não, há aqui um número certo, um número que é claro, 153. Claro, na nossa cultura hoje, nós não ligamos tanto a isto, mas na cultura bíblica, no tempo de Jesus, e até mesmo nas primeiras décadas ou séculos do cristianismo, eles davam muita importância àquilo que se chamava, ou que se chama, a gematria, ou seja, cada letra ou cada número tem uma representação, tem um significado para além apenas do seu número ou da sua letra. E nesta forma de ver as coisas, o número 53 tem a ver com algo que representava aquilo que Deus queria fazer e aquilo que Deus está a fazer na humanidade. Santo Agostinho, por exemplo, ele usa este número, ele diz que isto é um triângulo do número 17, que também representa dois números. 10, para São Santo Agostinho, representava os 10 mandamentos, 7 representavam as 7 expressões do Espírito Santo. Então os mandamentos têm a ver com aquilo que nós fazemos na obediência a Deus, as 7 expressões do Espírito Santo, ou as 7 manifestações do Espírito Santo, tinha a ver com a intervenção divina. Para vocês perceberem mais ou menos isto, é o número triangular, que é uma coisa que quem estuda estas coisas percebe que era perfeitamente pacífico, e os seus discípulos entenderam logo, tinha a ver com este aspecto que 3 vezes 3 vezes 17 é igual precisamente a 153. Mas se você quiser fazer alguma coisa melhor, e eu desafio a fazê-lo, é fazer o seguinte, somar o número 17 mais 16, mais 15, mais 14 e por aí fora até 1. Qual é o número que dá? 153. E qual é o significado deste número triangular? Significava ou trazia aquilo que Deus queria transmitir através desta palavra. E o que é que Deus queria dizer é que agora, se eles voltassem para o caminho que haviam iniciado com Jesus, agora eles seriam capazes de chegar a toda a terra. Pense só nisto por um instante. No dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e são relatados aqueles povos que estão lá e que verificam e que observam e que testemunham de que eles estavam a falar nas suas próprias línguas acerca das maravilhas de Deus, eram precisamente 17 povos.
17 línguas diferentes, 17 tipos de pessoas que se encontravam ali. Ou seja, Deus estava a dizer, meus amigos, acabou o vosso tempo de vocês ficarem apenas reduzidos a um lugar, vocês vão encher a terra da minha palavra e da minha glória e ao mesmo tempo fiquem sabendo, mesmo que o número seja enorme, mesmo que seja para além daquilo que vocês imaginam, fiquem sabendo, a rede vai suportar, a rede vai ser suficiente. O reino de Deus, a igreja, é capaz de albergar toda esta humanidade. Colaboração entre o céu e a terra. E finalmente, para concluir, em tudo isto, para que nós possamos continuar neste caminho e fazer a vontade de Deus na nossa vida e alcançar a humanidade, lembremos, a comunhão é o principal. E neste novo reencontro de Jesus com os seus discípulos, depois de ressuscitado, acontecem duas coisas. Uma pesca maravilhosa, uma pesca sobrenatural, Deus a mostrar que Deus iria estar por detrás deles com o seu poder para que as coisas pudessem acontecer, mas que nós nunca perdêssemos a comunhão. Diz assim, nos últimos versículos deste capítulo 21, que relatam este encontro antes de Jesus ter uma conversa com Pedro. E diz, disse-lhe Jesus, vinde comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles. E o faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de que ressuscitou dos mortos. Jesus convida-os para uma refeição, desta vez de pão e peixe, símbolos do amor fraterno que validará e conseguirá trazer a harmonia celestial entre o céu e a terra. E lembremos isto, o pão é símbolo da comunhão cristã, o peixe é símbolo da humanidade. O que é que Jesus está a dizer aos seus discípulos? Ele está a dizer aquilo que ele já tinha dito no Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 35. Ele está a dizer-lhe, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, ou se vos amardes uns aos outros. O que Jesus está a dizer é o seguinte, se a igreja, nós mantivermos como prioritário no nosso caminhar esta comunhão, esta harmonia, este amor uns aos outros, nós seremos capazes de alcançar toda a humanidade. Seremos capazes de alcançar toda a terra. O pão, o partir do pão, mostra que nós estamos em comunhão uns com os outros. Mostra que nós não devemos tornar isso uma coisa secundária. Isto é prioritário. Só assim nós seremos capazes de alcançar toda a humanidade. Os peixes, ou o peixe, simboliza povos que se calhar pensam que estão distantes, mas Deus está a aproximá-los. Outra coisa importante na comunhão, que abrange o mundo, é que ela não precisa de muitas palavras. Só estar perto ou presente é suficiente. Eles não diziam nada, eles não ousavam dizer nada, porque sabiam que era Jesus que estava ali e para eles isso era o mais importante. Por isso, igreja, eu quero pedir a cada um de nós que continuemos no propósito de Deus. Façamos a nossa parte. Quando as decepções vierem, não fiquemos lá, não voltemos às coisas atrás. Continuemos a aguardar, a esperar, a que Deus nos ajude a lidar com o nosso interior, também uns com os outros, para que nós possamos prosseguir. E lembremos-nos que Deus está a colaborar connosco. Aquilo que nós não somos capazes de fazer, Deus fará, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, Deus espera e exige que sejamos nós a fazê-lo, porque é assim que as coisas funcionam. E no fim de tudo, que nos mantenhamos nesta comunhão válida, nesta comunhão e neste propósito de estarmos mais próximos uns dos outros. Algumas vezes em silêncio, outras vezes com muito barulho, com muita festa. Seja como for, nós mantenhamos este amor uns aos outros. E assim nós alcançaremos a humanidade. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê força. Vamos fazer a nossa parte e Deus garantidamente fará a dele. Obrigado por me terem escutado. Que Deus abençoe. Fiquem em paz. Amém.
Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Do princípio ao final, sempre serás, sempre foste Jesus. Jesus, Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Do princípio ao final, sempre serás, sempre foste Jesus. Jesus, nada mais importa, nada do que o mundo dá. Jesus és o centro, a criação se centra em ti, em Jesus. Na minha vida o centro é Jesus. Na minha vida o centro é Jesus. Do princípio ao final, sempre serás, sempre foste Jesus. Jesus, nada mais importa, nada do que o mundo dá. Jesus és o centro, a criação se centra em ti, em Jesus. Do meu coração aos céus, Jesus seu o centro, tudo para ti, sim, é tudo para ti. Do meu coração aos céus, Jesus seu o centro, tudo para ti, sim, é tudo para ti. Do meu coração aos céus, Jesus seu o centro, tudo para ti, sim, é tudo para ti. Nada mais importa, nada do que o mundo dá. Jesus seu o centro, a criação se centra em ti, em Jesus. Jesus é o centro de tudo.